Olá, tudo bem, irmãos? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus habite conosco hoje para todo sempre. Amém. Hoje eu vou falar sobre este maravilhoso estudo, o estudo do ENAR, que significa Exame Nacional Reformista. Esse maravilhoso estudo, ele conta resumidamente a história da nossa igreja, mas ele também destaca os principais fatos para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Por que surgiu a igreja? Para que surgiu? Como surgiu? É muito importante nós conhecermos a história da nossa igreja, pois ela também é a nossa história. Imagine que alguém chegue até você e pergunte: Você faz parte de qual igreja? Aí você fala: Faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento de reforma. E a pessoa te pergunte: Mas como surgiu essa igreja? Por que surgiu? Me conte aí. E nós não sabemos dizer nem como surgiu a nossa igreja, a nossa história. É um pouco vergonhoso, né, irmãos? É um pouco vergonhoso. Então, nós temos que saber, no mínimo, a história da nossa igreja, como ela surgiu, por que surgiu e para que surgiu. E hoje eu vou resumir o primeiro capítulo. Ao decorrer dos dias, eu vou resumindo os outros, mas hoje eu vou resumir o primeiro capítulo, onde conta a história do millerita Guilherme Miller. Por volta do século XIX, no século XIX, aliás, Guilherme Miller, ele era um ex-militar, fazendeiro, ele era muito estudioso. Ele era de meia idade, mas ele era muito estudioso desde jovem, ele sempre foi estudioso. Miller, ele era deísta. O que é isso? Miller, ele cria que Deus criou o mundo, porém abandonou a própria sorte. Deus criou o mundo e cada um por si. Tudo que ocorre de mal e de bem não é culpa de Deus. Ele só fez apenas criar o mundo. Isso é o que os deístas creem. E Miller, a sua mãe, ela era da igreja batista. E quando os pastores faltavam aos cultos, Miller, acompanhando sua mãe, ele lia para os irmãos. E foi em um culto de 1816, com a pregação de John Wesley, que Miller, quando leu aquela pregação, ele foi tocado profundamente pelo Espírito Santo. Naquela pregação, ele não se conteve com as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, através daquela pregação. E a partir daquele dia, Miller começou a estudar a Bíblia, mas ele estudava mesmo, ele não apenas lia, ele examinava. Miller, ele não passava para um versículo ou para um capítulo sem antes ter compreendido o anterior. E ele, fazendo dessa seguinte forma, ele levou 2 anos estudando assim, até chegar em Daniel 8,14, até as 2.300 tardes e manhã. E foi em 1818 que ele chegou neste capítulo, até as 2.300 tardes e manhã. E ao estudar este capítulo, Miller compreendeu que a volta de Cristo ocorreria 25 anos à frente, ou seja, em 1843. Miller, por ser de meia idade, ele não se sentia seguro em pregar esta mensagem. Ele achava que Deus iria chamar alguém mais jovem. Porém, os anos se passaram e Miller viu que ninguém pregava esta mensagem. E em 1833, faltando apenas 10 anos para a suposta volta de Jesus, Miller começou a ficar preocupado. Então ele fez um voto com Deus. Meu Deus, se alguém me convidar para pregar esta mensagem, eu entendo que sou eu que o Senhor realmente escolheu. E para a surpresa de Miller, meia hora depois, e exatamente meia hora depois, um dos seus sobrinhos foi até a casa dele chamar ele para pregar. E pregar a profecia de Daniel 8,14. Na hora, Miller ficou surpreso, uma mistura de medo, de ansiedade. Ele não sabia como reagir. Mas, ao orar e conversar com Deus, ele entendeu o seu chamado. Chegou 1843 e Jesus não voltou.
esse foi o primeiro desapontamento. Até então eu achava que só tinha um, mas eu descobri que tiveram 2 desapontamentos. E novos estudos mostraram que Jesus voltaria, que a suposta volta de Jesus seria no ano seguinte, em 22 de outubro de 1844. Chegou essa data e Jesus também não voltou. Do segundo desapontamento, houve uma divisão em 3 grupos. Primeiro grupo, ficaram esperando a volta de Jesus, porém não marcaram mais datas. Segundo grupo, um grupo conhecido como espiritualizantes, eles já criam que estavam vivendo no milênio. E um terceiro grupo, onde foi um grupo formado por menos de uma dúzia de pessoas, ou seja, irmãos, pouquíssimas pessoas, continuaram estudando e orando, procurando entender aonde é que estava o erro. E eles passaram a noite inteira orando. E no dia seguinte, o nosso irmão Irã Edson, ele teve uma visão. E nessa visão, ele compreendeu que a data estava correta, porém era o evento que estava errado. A purificação de Daniel 8,14 significava onde Cristo passava do santuário celestial, do lugar santo para o lugar santíssimo. E aí foi onde ele compreendeu a verdadeira profecia. Então, irmãos, o que eu aprendi deste maravilhoso capítulo? Que mesmo depois de um desapontamento, nós temos que continuar orando e procurando entender, buscar de Deus aonde é que está o erro. Né? Nós não podemos deixar que um desapontamento nos afaste de buscar a real verdade, o que de fato é, o que de fato vai acontecer. E esses irmãos, composto pela minoria, persistiram, continuaram orando, buscando e, como sempre, quem busca, Deus mostra. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado do resumo deste primeiro capítulo. Ao longo dos dias eu vou passar os seguintes. E se você ainda não leu este livro, este maravilhoso estudo, recomendo que você leia. Também nós temos outros meios, temos vídeos, temos outros estudos. Esse aqui eu gostei bastante porque ele é resumido, mas sem deixar de lado os principais pontos. Aqui tem vários fatos importantes de irmãos que morreram, literalmente deram a vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje contando a história da nossa igreja, a história do povo de Deus. Por hoje é só, até a próxima. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.